Então, aqui é só para a gente poder relembrar. Pessoal, franceses, ingleses e corsários também participaram desse processo de expansão marítima. Ó, então, excluídos da partilha colonial, já que o Tratado de Tordesilhas era apenas entre Portugal e Espanha, lembra lá? França e Inglaterra recorreram à pirataria, lembra que eu falei, né? A pirataria foi um negócio bem tenso, para usufruir das riquezas oriundas das viagens pela América, África e Ásia, promovendo a ação dos corsários. Lembra lá da Carta de Corso, né? Que era aquela carta lá que permitia a esses navegantes, né, agir em nome das coroas britânicas, né, no caso da Inglaterra e a coroa francesa, para saquear esses navios, né? E aí esses navios, eles eram esses botins, né, como é chamado quando eles tomam ali, né? Esses saques, eles eram divididos entre a tripulação, os financiadores, que haviam burgueses que financiavam esses ataques, e também entre a coroa. Então, a França e a Inglaterra utilizaram bastante a pirataria, tanto na costa da América, né, que você tinha ali navios saindo carregados de ouro, de prata, de plantas exóticas, de animais exóticos. Então, esses corsários, eles atacavam, né, esses navios, roubavam aquela mercadoria e levavam para ser dividido lá entre os financiadores, os marinheiros e também as coroas. E isso ocorreu na costa da América, na costa da África e nos caminhos que levavam à Ásia. Então, quer dizer, a pirataria foi uma prática bem ativa, né, principalmente dessas nações que se sentiam excluídas do Tratado de Tordesilhas, já que o Tratado de Tordesilhas dividia, né, só entre Portugal e Espanha. Então essas nações passam a recorrer à pirataria para poder usufruir também dessas riquezas, vamos colocar assim, né? Na América Portuguesa, os franceses, é importante, né? Os franceses e os ingleses também buscaram estabelecer colônias, né? Claro, a força, né? Literalmente, já que por meio do Tratado de Tordesilhas isso não ficava garantido a eles. Então, na América Portuguesa, os franceses fundaram a França Antártica entre 1555 e 1557, ou 1567, França Antártica localizada na região lá da Baía de Guanabara, lembra lá? Falei disso aí. França equinocial entre 1612 e 1615, na região do Maranhão, né, onde vive o Maranhão. E na América do Norte criaram a chamada Nova França, que é aquela região ali próxima das 13 colônias, que era a região explorada pela Inglaterra, né? E até eu falei que mais lá no século XVIII vai até haver uma guerra entre França e Inglaterra por essas regiões ali, tá? No Caribe, os franceses se apossaram principalmente do Haiti, né? Haiti, que era a ilha de São Domingos, que era de colonização espanhola. Aí os franceses vão lá e estabelecem a sua colonização, e aí a ilha fica dividida ali, né? Então, uma parte é colonizada pela Espanha, outra parte foi colonizada pela França. Tanto é que aí deu origem ao Haiti, que é uma parte da ilha, e a República Dominicana, que é a outra parte da ilha. Então é essa divisão que existe, né? Em 1620, os pais peregrinos ingleses desembarcaram do navio Mayflower e fundaram a cidade de Plymouth, né, que seria o núcleo original das 13 colônias inglesas. Então a Inglaterra, apesar de ter havido tentativas anteriores, lá em 1580, 1500 e pouco, os ingleses também tentaram colonizar a região da América do Norte, né? E aí a fome, as doenças, os ataques dos indígenas fez com que essa colonização não fosse possível. E aí só em 1620, a partir dos acordos que eram feitos lembra lá, né, entre as companhias de comércio e a coroa britânica, né, que dava a essas companhias a posse da terra e o monopólio dos comércios ali que se estabeleceriam, foi que permitiu lá em 1620 o estabelecimento desses núcleos reais de colonização que deram origem às 13 colônias inglesas. E aí lembra lá também que é importante que muitos desses imigrantes aí que foram para a América, né, que vieram da América, vindo lá da Inglaterra, vinham fugindo, né, da perseguição religiosa, e também vieram principalmente devido àquele acordo que era feito com os mercadores das companhias, né, que era a chamada servidão temporária, em que
muitos não tinham como pagar as despesas da viagem, então eles se comprometiam a trabalhar nas terras, né, desses proprietários de forma gratuita, de 5 a 7 anos, para poder pagar essas despesas. Depois de 5, 7 anos eles estavam livres, podiam criar suas próprias casas e, enfim, ter suas próprias terras. Então, basicamente, é isso, né? Então, pessoal, de maneira geral, o que é preciso saber é mais ou menos isso, né? Vocês precisam ter isso claro, para conhecer o básico daquilo que é as navegações, né? Que foram as grandes navegações e a expansão marítima europeia. Tem muita coisa, né? A gente discutiu um monte de coisa, a vida no mar, os perigos, né? Quais eram os perigos de viver nesse meio desse processo todo, né? Essas disputas e o surgimento dessas colônias. Nas próximas aulas a gente vai falar mais lentamente sobre como é que começa, né, a exploração colonial dessas regiões, as conquistas dos povos nativos, porque quando os europeus chegaram, né, havia uma série de povos, né, já estabelecidos, e aí para poder estabelecer essa colonização foi preciso conquistar muito desses povos, né? No caso do Brasil a gente tem os indígenas, né? Uma série de povos indígenas que lutaram, alguns que receberam os europeus de forma amistosa, outros que resistiram bastante à presença europeia. No caso da Espanha, você vai ter grandes civilizações, como é o caso dos astecas, os maias, que já estavam desaparecendo, mas ainda tinham maias, e os incas, né, que também resistiram por bastante tempo à dominação espanhola. Então, quer dizer, a chegada desses povos à América ela não foi pacífica, né? A gente vai ter um processo bem intenso de invasão e conquista, né? Os reinos europeus eles vieram destinados a realmente se apossar dessas riquezas independentes, né, das civilizações que aqui se estabeleciam. Então eles vão usar do meio mesmo da força, né, para conquistar e dizimar essas populações para poder explorar as riquezas que existiam na América, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro, tá? De novo eu vou reforçar, se ainda tem alguma dúvida sobre todo o processo das navegações europeias, me envia no Google Class. Não fica com a dúvida aí guardada, porque às vezes uma dúvida vai acumulando e aí lá na frente você já não sabe mais o que está acontecendo, porque você não tirou aquela dúvida lá atrás. Então, manda para mim a dúvida que tiver, que eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por assistirem e até a próxima.